A seleção brasileira sempre foi uma das melhores do mundo. Durante muito tempo, para conseguir parar nossa seleção, era preciso o mundo inteiro se juntar. E eu falo isso literalmente. Em 1990, foi organizado um amistoso entre o Brasil contra o resto do mundo. E o Rei, mesmo com 50 anos, teve uma atuação de cair o queixo. Já deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora do que o Pelé era capaz. Esse jogo histórico aconteceu quando o Rei completou 50 anos. Obviamente, o mundo parou para ver o jogo da seleção brasileira, principalmente por causa de Pelé. Aquela seria a última vez que ele vestiria a camisa da seleção brasileira, então era uma partida que ninguém queria perder. João Paulo, um atacante brasileiro que participou do jogo pela seleção do resto do mundo, disse o seguinte sobre a partida: "A festa não era nossa, ali era uma homenagem ao Pelé." E meus amigos, que festa foi aquilo, viu? Vamos falar primeiro dos times, né? A seleção brasileira. Bem, era a seleção brasileira da época, né? E sem nenhuma novidade, a não ser a adição do rei do futebol. Os titulares eram Sérgio, Gil Baiano, Paulão, Adilson, Leonardo, César Sampaio, Donizete Oliveira, Cafu, Charles, Rinaldo e, claro, Pelé. A seleção do mundo era um combinado que juntou atletas da elite do futebol da época, como Carlo Ancelotti, Hagi, Stoichkov, Marco Van Basten, Goicoechea, Higuita e Roger Milla, todos treinados por ninguém menos que Franz Beckenbauer. Por mais incrível que pareça, o time também contou com a participação de brasileiros, como João Paulo, atacante que à época jogava no Bari da Itália, e que eu já mencionei aqui, e o zagueiro Júlio César, e o meio-campista alemão. Mas apesar de ser apenas um jogo festivo e de Pelé já ter 50 anos, o Rei ainda jogava muito. O técnico da seleção, que era o Falcão, disse o seguinte sobre os treinos antes do jogo do Rei: "Vi um Pelé muito concentrado, com muita vontade de ganhar o jogo. Era um jogo de festa, mas para ele não. Talvez para os outros fosse. Com 50 anos, fazendo um jogo de festa, bastante gente assistindo à homenagem. Mesmo assim, ele estava lá focado em vencer. Pelé até conversou comigo assim: 'Posso treinar umas jogadas?' Eu disse: 'Claro, o jogo é seu, você manda. Só não pode tirar o meu lugar de treinador.'" O jogo feito na Itália foi acompanhado no mundo inteiro. E mais uma vez, os torcedores tiveram a chance de ver a magia de Pelé. Claro, a velocidade do Rei já não era a mesma, embora ainda fosse bem rápido para alguém de 50 anos, mas a genialidade ainda estava intacta. O eterno camisa 10 distribuiu um monte de passes incríveis para os seus companheiros. E olha só quem estava nesse jogo comemorativo do Pelé. Ele mesmo, o craque Neto. Ele entrou no lugar do Rei, que saiu aos 43 minutos, só para ser aplaudido pelos torcedores. No final das contas, o jogo não terminou bem para o Brasil. A nossa seleção acabou sendo derrotada por 2-1. Quem marcou o gol da nossa seleção foi exatamente o Neto, com uma bela cobrança de falta. Enquanto o espanhol Michel e o romeno Jorge Hagi marcaram os gols do combinado do resto do mundo. Mas esse não foi o único amistoso entre a seleção brasileira e os craques do mundo. Em 1973, foi feita uma partida parecida, mas dessa vez para a despedida de outro craque da seleção, o Garrincha. Só que dessa vez, a seleção brasileira era a seleção. Estamos falando de um elenco formado por vários campeões do mundo: Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho, Ademir da Guia, Mário Sérgio e, claro, nossa dupla de ouro de todos os tempos, Pelé e Garrincha. Isso só para você ter uma ideia de alguns jogadores que estavam no time. E essa galera toda era comandada por ninguém menos que o velho Lobo, Zagallo. Para completar a festa, um dos árbitros da partida era Arnaldo César Coelho. Pode isso, Arnaldo! A partida foi realizada no Maracanã e mais de 150 mil pessoas compareceram para o jogo histórico. E essa partida terminou bem para nossa seleção. O time brasileiro ganhou de virada. O argentino Brindisi, que na época jogava no Huracan, abriu o placar no primeiro tempo. De fundo, marcava a distância pelo Brito. Mas o cruzamento no peito de Brindisi deixou para Ottmann. Olha aí, Gazeta! Brindisi! Minutos depois, o Rei mostrou toda a sua genialidade quando fez uma linda jogada individual e empatou. Linda jogada de Pelé, olha aí, Pepe! Gazeta!
No segundo tempo, como um centroavante, o zagueiro Luiz Pereira marcou o segundo gol brasileiro, na entrada da pequena área, aproveitando um belo passe de Jairzinho. Lá vai Jair, excelente velocidade, chegou, chutou. Gaveta! Luiz Pereira pede. Número 12 às costas faz o segundo gol do Brasil. E claro, não faltaram dribles do mestre das pernas tortas, provavelmente o maior driblador de todos os tempos. Se você acha que Ronaldinho gostava de humilhar seus adversários, é porque você não conheceu Garrincha. O dono da festa deixou o gramado aos 30 minutos do primeiro tempo e deu uma volta olímpica sob intensos aplausos do público. Um fato curioso sobre esse jogo é que o evento foi realizado para arrecadar dinheiro para a aposentadoria do craque, tanto que o amistoso foi apelidado de Jogo da Gratidão. E cara, o Garrincha conseguiu uma grana para garantir sua aposentadoria. Ao todo, foram arrecadados pouco mais de $166 mil para Garrincha. Com a quantia, ele comprou 7 apartamentos, um para cada filha, uma casa na Barra da Tijuca para ele, um carro que foi uma Mercedes-Benz usada e uma casa de shows em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, chamada Bigode do Meu Tio, que foi rebatizada de La Boca. A ideia era que a casa de shows fosse usada para as apresentações de Elza Soares, cantora que era esposa do Garrincha. Bom, depois desses 2 jogos históricos que marcaram a despedida de 2 lendas do futebol brasileiro, ainda teve mais um amistoso envolvendo a seleção contra um combinado de jogadores do mundo inteiro. Em 1996, foi realizada a partida entre Brasil versus seleção da FIFA. Eu tenho certeza que dessa seleção você se lembra de vários nomes. Dá uma olhada aí no elenco titular da seleção brasileira para aquele jogo. Só tinha monstro no time, né? Dida no gol, Roberto Carlos na lateral, Amaral e Juninho no meio-campo. Um ataque formado por simplesmente Rivaldo, Bebeto e Sávio. Ah, e ainda tinha o Ronaldo Fenômeno no banco de reservas. Mas não vai pensando que o jogo foi moleza pro Brasil. O time da FIFA vinha com grandes craques, como o goleiro Jorge Campo, Mataus, e Erro na defesa, e Ginolá, Dessaí e Redondo no meio-campo. E por fim o ataque tinha apenas 2 carinhas, chamados Laudrup e Caso. Um baita time, mas não o suficiente para parar nossa seleção. O Brasil começou na frente no placar, com um belo gol de Bebeto. Dá uma olhada. Faz de cabeça! Gol! É! Que categoria, hein? Bebeto não vacilava quando estava na frente do goleiro, mas a seleção da FIFA acabou empatando ainda no primeiro jogo, com esse gol aí. Cruzamento do Redondo e gol do atacante Klinsmann. Olha o cruzamento, Klinsmann! Gol! Só que mais uma vez, o Brasil conseguiu a melhor no placar. No segundo tempo, Roberto fez esse belo gol. Roberto Carlos, Rivaldo pelo meio, gol! No fim, o placar ficou em Brasil 2, seleção da FIFA 1. O que eu fico me perguntando agora é por que a CBF não organiza mais jogos assim. Eu sei que não tivemos craques como Pelé e Garrincha se aposentando por agora, mas sei lá, seria no mínimo interessante ver a seleção contra um elenco formado pelos melhores do mundo. Se bem que do jeito que tá, íamos acabar perdendo feio, né? Brincadeiras à parte, a própria FIFA podia organizar amistosos assim. Imagina só, se depois de todas as Copas do Mundo, existisse sempre um jogo entre a seleção campeã contra a seleção do mundo. Seria incrível, né? Quem sabe assim, não teríamos a chance de ver Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos. Ou então, Mbappé e Haaland no mesmo time. Com certeza ia ser épico demais. E olha só, falando em coisas e no Pelé, recentemente surgiu um vídeo dele deixando sua última mensagem para os fãs. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja as últimas palavras do rei para seus súditos. A gente se encontra lá.